Oi, gente, eu me chamo Mrs. Sanches e eu quero convidar você hoje a uma conversa, é bem uma conversa, né? Sobre as nossas frustrações de não ter o nosso desejo, nosso sonho, nossa meta realizado. E como isso ele paralisa a nossa vida, né? Como esse desejo que a gente tem tão ardente de resolver, fazer, ser, como isso traz para a nossa vida tanta sabotagem. E eu fiz uns atendimentos ontem e isso ficou muito marcado em mim. Por isso eu estou convidando você para que a gente venha a entender um pouco mais sobre a nossa frequência, sobre as nossas energias, sobre o nosso sonho, as nossas metas, né? E eu vejo no olhar de várias pessoas a frustração de não ter o seu desejo realizado. E eu quero aproveitar e contar um pouco também sobre quantas vezes eu me senti tão frustrada de não ter aquilo que eu queria, de não conseguir alcançar os meus objetivos. Né? De tantas pessoas que estão chegando à idade, que estão passando tempo e que estão se sentindo cada vez mais frustrados por não ter a vida que sonhou, aquilo que desejava, aquilo que queria para a sua vida. Né? Então, como a gente pode ver isso? Como a gente pode solucionar? Então, eu quero falar sobre as coisas que me aconteceram, né, no longo desse tempo e o que me veio refletir sobre isso, sabe? De olhar nas pessoas a expressão de frustração por não ter alcançado aquele estado financeiro, social, amoroso. E eu posso dizer isso assim com tanta clareza, porque quase todas as fases do universo eu já vivi. Desde ter a não ter, ser, deixar de ser. E todas essas coisas eu não entendia. Eu dizia assim, eu acho que o divino, ele deve ter algo muito forte para mim. Sabe, eu acho que Deus ele me escolheu a dedo para dizer assim, é você. E eu sofria, e eu chorava, vivia uma busca de mudança, de transformação, de querer sair daquela situação, de viver limitada e condicionada ao básico do básico do básico. E acreditar que a vida era mais. Eu ficava perguntando, é sobre isso? E eu questionava Deus, é sobre isso a vida? Viver esse estado de escassez, de pobreza externa e interna. Porque era uma pobreza interna, era umas sensações frustradas que me deixava ali angustiada todo o tempo. E aí a minha vida melhorou muito, eu consegui estudar, eu consegui me formar, eu consegui ter pessoas ao longo da minha vida que me ajudou muito, sabe? Aí daqui a pouco eu entrei em situações que essas situações elas me frustraram grandiosamente, sabe? Essas situações ela quase me levou literalmente à morte. E aí foi quando veio o meu despertar. Foi quando eu comecei a entender que cada uma daquelas pessoas, cada uma daquelas situações era oportunidade de crescimento, sabe? Era oportunidade de amadurecer. Então tudo que você imaginar, ou a maioria das coisas, eu já vivi. E eu me penalizava muito, me julgava, me penalizava. Porque eu queria viver mais, eu queria ter mais, eu queria viver uma vida abundante. Seu pedido vai ser sempre uma ordem. Tudo que pedires em oração, crendo que recebe, você receberá. E aí foi quando eu comecei a conhecer a lei da atração, as liberações de memórias com Ho'oponopono. E aí eu disse, poxa, é isso aí. Isso aí eu comecei a me identificar e eu disse, eu já vivi isso, eu já senti aquilo, eu comecei a me identificar com isso. E eu comecei a atrair dinheiro para a minha vida.
eu comecei a atrair dinheiro assim, grandiosamente. E comecei a fechar meus negócios, a vida começou a fluir. E eu não tinha alcançado a paz, e eu não tinha alcançado a sabedoria. Então, nesse processo, tudo foi embora e eu fiquei pior do que o que eu estava. Porque a vida é assim. Você viveu isso, aí se você não aprendeu, o mundo vai dar volta e você vai viver o mesmo. Se você não aprendeu, o mundo dá volta e você vai viver a mesma situação. Até que você aprenda e diga, não, agora pode vir que eu estou pronto, eu estou preparado. E assim foi, né? Até que o dia eu comecei a ver um livro que mudou totalmente a minha vida. Mudou totalmente a minha forma de pensar, mudou totalmente a minha forma de agir, que me deu uma nova visão da vida, que foi o livro Peça e Será Atendido, dos Abraham Hicks. Quando eu comecei a estudar esse livro, comecei também a estudar as terapias, né, integrativas e tudo, e esse livro me abriu assim um leque de infinitas possibilidades. Primeiro porque eu me achava uma pessoa super estranha, porque eu tinha muitas visões espirituais. Desde nova, de pequenininha, eu via pessoas, eu via móveis, objetos que falavam comigo. E eu lembro que lá na casa da minha mãe éramos 3 irmãos, o meu pai e minha mãe. E eu não queria de jeito nenhum, lembro-me bem que era a parte da noite, passar naquela sala. Porque ficava uma moça e essa moça olhava para mim. E eu falava, mãe, a moça tá olhando, e era aquela aperreio. Então eu vivi muitos anos da minha vida com desequilíbrio espiritual, porque eu não entendia sobre ver, ouvir, sabe, essas questões de frequência espiritual. Então eu sofri muito, porque apareciam para mim uma vez um vizinho, ele desencarnou, né? E aí eu vinha chegando de uma festa, e aí eu disse, não, eu vou entrar, eu acho que eram as 11h30 da noite, e quando eu tô chegando na porta da minha casa, eu começo a ouvir a grade estremecer, que ele era o meu vizinho da frente. E aí quando eu olhei, ele estava de lado, saindo por assim, como se fosse uma energia, batendo no portão, e saía e vinha em minha direção, e eu saía correndo. Então era muito desequilíbrio até esse livro do Peça Será Atendido. E eu comecei a estudar muitas histórias espirituais, comecei a estudar, numa busca insana para entender o que estava acontecendo comigo. Mas a minha vida, ela mudou quando eu li o Peça Será Atendido. Porque aí, né, o Jory, ele conta que um dia a porta falou com ele. E eu já tive experiência onde as pedras falaram comigo e tudo mais. Então eu disse, eu não tô só, eu não tô só. Cara, aquele livro eu acho que eu li umas 4 vezes. E aí eu comecei a meditar. E a meditação dissipou tudo na minha vida. E eu comecei a ter uma clareza do que é a vida. Eu não estou aqui para dizer que você não precisa sonhar, que você não vai sonhar. É sobre sonhar sim, mas é sobre viver os momentos presentes, porque se você entende que você merece o melhor, então não se cobre tanto, não se julgue tanto, porque a vida ela vai passar. E ela, quando você acordar, ninguém sabe se daqui a pouco a gente vai estar aqui. Eu tô aqui conversando com você, isso aqui é só uma passagem. E ninguém sabe se vai ou não. Então, corre, 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 corre. E deixa de apreciar a vida aqui e agora e depois acabou. Sabe? E a experiência que você viveu e a alegria do momento presente. E a alegria que está em pequenas coisas. E aquilo que para mim era um desespero, hoje eu me sinto uma escolhida pelo divino, sabe? De poder viver essas experiências, né, extrafísicas, astrais, de poder viver isso. Então, que é a vida? Sabe? Que frustração é essa? Se você já é,
se você já está, se você já tem vida aqui agora. E aí, quando eu comecei a entender tudo isso, eu entendi que eu precisava vibrar na frequência daquilo que eu queria. Então eu fui entender mais sobre frequência vibracional, né? Frequência, vibração e tudo mais. E, gente, nesse estado de mudar essa frequência da minha vida, né? Eu comecei a entender que só se eu fosse feliz com aquilo que eu tinha, que naquele momento era quase nada, era que eu ia mudar minha frequência vibracional. Então, você não precisa ter para vibrar na frequência daquilo que você quer. Você não precisa ter o carro, você não precisa ter a casa agora, você não precisa ter o marido, a esposa. Você não precisa disso para você decidir a ser feliz aqui e agora. Você só precisa olhar e tudo já é, você já tem o universo como um todo. E eu comecei a olhar para esse ponto de vista, essa riqueza, e o meu coração ele se enchia tanto de alegria e gratidão. E eu me preenchia tanto, e eu me iluminava a cada momento que eu pensava daquele jeito, sabe? E eu me sentia na vibração do todo, e eu consegui mudar toda a minha vida. Eu tinha medo de um dia não conseguir ir sozinha, e esse medo eu queria morrer, literalmente. A todo momento eu pensava em tirar minha vida, porque eu não sabia como eu ia sustentar minhas filhas. Porque eu achava que eu estava sozinha, sabe, gente? Eu achava que eu estava sozinha. E foi quando eu recebi uma mensagem incrível de um mentor, que é o Gael, que está comigo nessa jornada. E quando eu comecei a ouvir, ele falou assim: você pode estar em meio a um furacão, mas não está sozinha. Existe uma proteção divina com você. E naquele momento, sabe aquele boneco que a gente assistia antes do Popeye, que quando ele comia o espinafre, ele ficava lá com aqueles músculos bem grandes? Eu fiquei me sentindo assim. Eu disse: sai da frente, porque eu posso. Eu vou sempre sonhar, eu vou sempre ter desejos no meu coração. Você também vai. Mas não permita que as frustrações acabem o seu momento presente, sabe? Deixe de viver aquilo que você tem. Você vive o agora e aí você deseja mais, né? Você deseja do fundo do seu coração viver coisas novas, momentos novos, né? Uma nova expectativa de vida, uma nova visão daquilo que você quer, né? Então, é para que você comece a refletir sobre isso. E tire do seu coração aquele desespero de fazer a coisa, de não conseguir, de fracasso. Todos nós já somos vitoriosos. Todos nós já temos, já somos, em essência, tudo aquilo que queremos. Quando você começa a apreciar a sua vida no momento presente. Para ilustrar ainda mais, eu quero trazer a história de uma pessoa que, numa época, quando eu morava lá na minha outra cidade, eu vi. Essa pessoa saiu da casa, da cidade, e essa pessoa tinha um sonho muito grande de conseguir alcançar, mudar, prosperar, que eu acredito que tem que ser. Mas, e aí ele vivia ali focado em ter. E aí quando chegou o tempo dele aproveitar, naquele momento que ele já tinha alcançado várias coisas, que ele já tinha uma estabilidade financeira muito boa, essa pessoa sofreu um infarto fulminante e faleceu. Sabe, só vivia estressado, esgotado, cansado. E aí ele foi para o plano espiritual. E aí isso me traz a reflexão, né? Então a gente busca tanto, a gente quer, se você não viveu aqui o agora, você não sabe, não existe segurança. Não existe segurança. Digamos que você tenha muito dinheiro, que você tenha muita prosperidade, mas você pode ir embora aqui e agora. E quantas pessoas que são tão ricas e a gente viu
que foi embora e tudo ficou, que um acidente levou. Então, gente, deixa de lado a frustração, as memórias, os pensamentos sabotadores de não ter alcançado aquilo que você queria. Porque você pode tudo, a todo momento você pode mudar a sua realidade. Você pode fazer algo novo, você pode conquistar algo novo na sua vida. Enquanto você estiver aqui, enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver acordado aqui no mundo físico, você pode mudar sua realidade a qualquer momento. E aí você vai estar vivendo algo incrível na sua vida. Eu quero aproveitar também para falar sobre as limpezas energéticas. A gente vai acumulando energias densas por esses sentimentos de frustração, de não ter, de não poder, de não conseguir. Um dia desse eu fui visitar umas pessoas, fui para um lugar e quando eu cheguei em casa eu comecei a chorar. Me deu uma angústia, uma agonia, foi como se tivesse me tirado de mim, sabe? Então vai ter lugares que vai danificar a sua energia, por isso que eu estou te convidando a fazer as suas limpezas energéticas para eliminar aí do seu campo o máximo possível de energias sabotadoras, porque fica ali na sua mente, você não pode, não consegue, mas você pode ir muito mais além, desde que você aprenda a apreciar aqui e agora. Sabe, você aprenda a respeitar, a amar, a viver o momento presente, eliminando esse sentimento de frustração. Então hoje eu sei que eu vou alcançar muito mais, eu tenho certeza disso. Mas o meu momento presente, ele é sagrado e eu vivo cada momento apreciando, agradecendo. Agora eu vou ser vovó, né? A minha filha tá aí, tá gestando e eu tô numa nova fase da minha vida. Eu queria morrer um tempo atrás, sabe? Porque eu achei que eu não ia dar conta. E olha onde o divino me trouxe, olha onde as coisas que eu tô conseguindo viver, experienciar aqui no mundo físico. Então, eu tô trazendo essa conversa aqui mais para você despertar, sabe? Para você apreciar. E eu vou falar ainda de uma frustração que eu tive muito grande, né? Eu fui acostumada a viver com muitas pessoas dentro de casa. E teve um momento que eu sofri uma depressão muito grande porque eu me sentia sozinha. E eu tive que aprender a lidar com esses sentimentos e a curar isso dentro de mim. Foi quando eu comecei a olhar, a reconhecer, foi quando eu comecei a ver que eu estava cheia de pessoas, mas que eu tenho que estar com o coração preenchido. Dentro de mim, é em mim, é comigo. Então, se tem alguma coisa que está aí te frustrando, te angustiando, traz isso para a sua realidade, encara, cura e viva o melhor da vida. Gratidão sempre por essa experiência que nós estamos aqui passando e compartilhando juntos.